E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um café aqui. O café, como sempre, da Show Music é muito bom. Então, muito bom. Seja bem-vindo ao Café com Psicanalista. Que alegria ter você em mais um episódio. Vocês podem ter notado, já notou que os convidados aqui são escolhidos a dedo para um bom café, para o meu caderninho aqui que eu vou anotando, para as perguntas e, claro, para troca de experiência. O Café com Psicanalista nasceu para isso. Então, obrigado. Você que ainda não me segue, por favor, segue aí, ative o sininho, para que toda terça, às 19 horas, o YouTube vai chamar no seu celular aí. Ó, Café com Psicanalista está no ar. Vocês viram aqui hoje que eu estou hoje diferente, né? O look está diferente. Eu estou aqui tipicamente uniformizado, com selfie. Você viu? Estou bem elegante. Por quê? Para comemorar com vocês, né? Nós, do Instituto Selfie, oficialmente estamos já no processo de expansão. Então, já temos algumas franquias já quase que startando para expansão oficial. Então, nós somos franquia. O Instituto Selfie de Psicanálise e Psicologia, com cursos de formação em psicanálise, pós-graduações, está aqui em Goiânia, em alguns lugares, e quem sabe pode estar aí na sua cidade. Então, aqui embaixo do vídeo vai ter o nosso Instagram, Instituto Selfie Franquias, ou tem o meu. Como é que faz para ter o Instituto Selfie aqui na minha cidade? Se fizer sentido para você, eu aguardo o seu contato. Então, está aqui hoje para comemorar o Instituto Selfie Expansão. Inclusive, falando disso, o meu convidado hoje é alguém que é muito ligado, inclusive, com a história do Instituto Selfie, porque na primeira turma ali, quando eu estava olhando o que eu vou fazer, os primeiros convidados, e aí surgiu essa pessoa através de um amigo em comum, e aí ele veio para a psicanálise, veio para o selfie, não saiu mais e acho que ele tem que pegar uma franquia também em algum lugar. Vamos exportar ele aqui de Goiânia para ele comprar uma franquia. Enfim, seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Pelo Eu que meu agradeço. café. Tá gostando do café? Tá ótimo e quentinho. Com sua caneca personalizada. Já vi aqui meu nome, não solto mais. É sua. Ninguém pede. Daniel, obrigado, viu? Gratidão. Eu que agradeço. Por mais esse projeto juntos. O Daniel, por isso que eu falei que a marca, lá no início do Instituto Selfie, quando eu estava ali, né, ali no final de 2019, início de 2020, comecei a divulgar como é que ia ser esse negócio de selfie. Aí me surge o Daniel através de um amigo em comum. Alguém falou, tem um amigo meu que se interessa pelo tema. Eu falei, pronto, eu vou falar. E aí tá aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. Quem que é Daniel? Vamos começar com uma pergunta. Nossa! Meu Deus! Pergunta de R$1 milhão. Eu conheço, né, o Daniel há um tempinho. A gente não conhece tudo nunca, nem de nós mesmos. Mas quem é Daniel? Quem é Daniel, né? Nossa! Quem é Daniel Reis? Daniel Reis. Olha que interessante, né? Eu vim pensando no caminho sobre questões familiares. Tudo por conta de um analisante, né? E Sim. vim pensando, família. E aí vim pensando justamente nessa questão dessa trajetória, né? De quem era o Daniel antes, quem é o Daniel hoje, mas não foi em função da pergunta, foi em função de que sou eu, né? Mas tem muito de mim hoje, que é o Daniel de antes, mas o Daniel hoje, quem é o Daniel? O Daniel é um homem que gosta de trabalhar, gosta de estudar, que foi aprendendo com a vida que existem coisas que a gente vai perder, que faz parte, e que a perda faz parte da própria vida. A psicanálise nos ajuda a isso e salva. Também é um lugar de ganhar coisas, mas de lidar principalmente com as coisas que você precisa ir soltando. Então, acho que quem é o Daniel? Acho que é um Daniel mais leve, que entende que não precisa carregar tanta coisa. Carrega o que está hoje e pode ser que esse hoje aqui não seja tão importante, talvez depois, mas vai fazer parte de mim da mesma forma. Já carregou muita coisa, então? Já. Porque pelo jeito que você falou, né? Você falou, tá mais leve. Se tá mais leve, pressupõe que tinha um peso aqui. Esse foi até um dos motivos que me fez procurar a psicanálise, né?
que na época eu não sabia o nome. Essa pergunta é boa. Por que você falou assim, quero falar com Elias lá sobre esse curso de psicanálise? Foi. Você falou aqui, eu comecei a ficar pensando, né? E como a coisa aconteceu. Tinham 2 pessoas envolvidas na história. Né? Eu conversando com um amigo sobre, quero fazer alguma coisa mental, mas não psicologia. Comecei a olhar em cursos de pós-graduação de psicologia, eu falei, não é nada disso, não é nada disso. Aí me veio psicanálise, eu falei assim, deixa eu ver isso aqui. Aí comecei a investigar, o que é isso, né? Comecei a investigar, conversando. Daniel, eu acho que eu vou fazer alguma coisa assim. Eu falei, então tá, quando você tiver o telefone você me passa. A pessoa não me passou, demorou um tempão. E assim, eu pensei, eu preciso dizer para as pessoas o que eu estou sentindo, o que eu quero, que só assim vão saber, né? Chegou numa outra pessoa, que aí foi lá em Anápolis, e aí disse, olha, foi o nosso amigo em comum. Sim, que aí fulano de tal tem esse telefone aqui, ele está com a intenção de abrir a primeira turma. Eu falei, opa, as coisas conspirando aqui, né? É, verdade. Quando eu olhei e comecei a fazer os contatos, acho que a partir daí, aí, não sei, acho que você lembra, né? Que aí eu comecei, Elias, mas como é que é esse curso? Aí você falava, aí eu dava um passo para trás e ficava pensando, mas você já tem os módulos? Já, Daniel, já está tudo ok, você me passava. Aí eu, tá, mas começa quando? Eu fiquei nesse negócio de namorar, mas eu já estava ali, né? E foi aquela alegria da primeira turma de estar ali, uma sensação de estar começando alguma coisa para todo mundo. Era uma sensação de novidade, tanto para mim, como para todos. Todos que estavam ali, né? O seu empreendimento, a sua ideia, o que você planejou de começar. E hoje é nós já estamos na 17ª turma. Exato. Ele foi da primeira, legal isso, né? Da primeira turma. E vendo umas fotos lá que vocês publicaram, né? Você viu que bacana que ficou ali? Gente, eu tô lá num cantinho, lá atrás de máscara. Eu falei assim, aí eu fiquei olhando para aquela foto e falei assim, o que o Daniel dessa época estava pensando, né? Mas aí eu me lembrei de uma fala da Fabiana quando ela disse que ela me via e eu com os olhos muito curiosos, assim, né? Mas eu tenho esses olhos até hoje, curiosos, assim, eu fico abismado quando a gente descobre uma coisa, ou então o analisante faz um movimento diferente, você fala assim, gente, olha que engenhoso, né? Cada um dá o seu jeito, claro. Né? E aí eu me lembro que teve as primeiras aulas, foi você e Fabiana. Né? Você ali e ela, os dois sempre de início, mas você trazendo muitas questões. E foi interessante voltar nesse tempo, quando eu vi a foto. E eu acho que o mais interessante quando você fala assim, tem muita coisa do Daniel que é o mesmo, que é uma linha, né? Mas os desafios mudam, né? Desafios de 10 anos atrás, porque você tem uma trajetória, sua trajetória profissional, eu falo disso, da mudança. Qual que foi? Até você chegar na psicanálise, que hoje você já atende, está com sua clínica, como professor do Instituto Self, né? Estamos outros projetos aí vislumbrando cursos pela internet, estamos vendo. Mas e antes? Daniel ali, profissional, enquanto me realizo nisso. Antes, eu fui parar na área da saúde hospitalar, né? Então, eu comecei na área de faturamento, na área de custos, mas sempre envolvido em hospital. Eu comecei a trabalhar dentro de um hospital. Tinha 17 anos. Não aqui em Goiânia? Não, foi no Rio de Janeiro. É, que nós estamos aqui em Goiânia, inclusive os cariocas vão assistir o podcast. Manda para os cariocas. Então, eu comecei lá na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Comecei ali naquele hospital. É grande, não é? Grande, e continua lá até hoje. E dali foi Beneficência Portuguesa, Casa de Saúde São José, Barradó, mas sempre envolvido com a saúde e a parte burocrática. Acabei nesse meio tempo aí, fiz instrumentação cirúrgica também. Fez? Fiz, mas depois eu percebi que eu fiz, na verdade, sempre gostei disso. Mas a sua formação... Eu sou gestor hospitalar. Aí pode fazer... Para mim era só enfermeiro que não, poderia fazer... Não, é como se fosse um técnico de enfermagem. E aí eu fiz, tanto que eu tive que fazer o técnico obrigatoriamente por causa disso, né? Eu fiz os dois juntos. Ah, tá. E aí eu fiz porque, na verdade, eu precisava agregar o conhecimento do instrumentador para que eu pudesse tomar conta de material hospitalar, que foi o que aconteceu em seguida, né? Eu fui trabalhar com um médico lá no Rio de Janeiro sobre esses materiais especiais e ficar mais próximo dos pacientes, dos procedimentos cirúrgicos, mas assim, sempre me faltava alguma coisa, mas assim, a gestão, o hospital é uma coisa que para mim não me assusta. Eu sempre estive dos dois lados, assim. Tanto já vi pacientes na mesa cirúrgica como a parte de cá, da negociação. E aí vim para cá por causa disso, inclusive. Né? Eu vim para cá para trabalhar numa OS. E aí fiquei mais ou menos uns 5 anos, 6 anos,
Nesse meio tempo aí já namorando coisas com a psicanálise, mas isso não sai de mim, né? E se eu for juntar essas duas partes, na verdade, eu acho que eu sempre tive, na verdade, próximo de algum processo do que seria talvez a cura. Sim. Né? E o que é isso, né? Desse curar-se, né? Desse modificar-se, né? Desse melhorar-se. Então, e aí, coisa foi acontecendo. E aí hoje hoje não, né? Já tem um tempinho que aí o Daniel decide, ele pode falar melhor, decide de falar. Então, até aqui tá bom, eu vou viver de psicanálise. Como é que foi essa decisão que com certeza não foi fácil? Não foi fácil, né? Isso foi levado para análise, claro. Psicanalista não vou levar as questões minhas para análise, pelo amor de Deus, né? Você se desprender de algumas coisas, né? De você soltar algumas fantasias, de ir para outros lugares, mas entender que, na verdade, não é uma página virada, porque isso está em mim. O gestor hospitalar continua aqui. Sim. Né? Só que de uma maneira diferente, onde eu me desafio mais, eu entendo que eu preciso me movimentar mais, dinamizar mais, e tenho as mesmas dificuldades, ou às vezes não, tenho dificuldades também de que se eu tivesse lá. Mas aqui tem uma possibilidade de articulação diferente, são momentos diferentes, são dinâmicas diferentes, eu não vejo como um melhor e um pior. Ali onde eu estive, aquilo ali me supriu aonde eu precisei, de uma certa maneira. Né? E eu me oportunizei estar em outros lugares. E é isso. E a psicanálise é isso, né? É isso, de oportunizar, de a gente estar diante disso que você quer, dos seus desejos. E é claro que existem outros desejos, né? Porque não se basta aqui. Mas é esse se movimentar. Né? Para mim funcionou e fez muito sentido quando eu entendi que para mim é o movimentar. Eu preciso movimentar. Né? Eu quero isso. Estou fazendo alguma coisa para isso? Tem horas que talvez eu não precise fazer alguma coisa para isso, mas esse está não me sentindo acomodado. Hoje eu estou na psicanálise, fazendo, como você falou, muitos projetos, muitas coisas acontecendo. Não é só o atender, não é só o escutar. Começa a demandar outras coisas nossas, né? Exato. E falando de psicanálise, tem até uma pergunta que é sobre um tema central na psicanálise, que é sobre o desejo. O desejo é aquele que a gente não sabe o que é, o que a gente... Se eu desejo, se eu não desejo, o que eu desejo, o que é esse desejar. Qual que é o... Vou ousar perguntar isso. Qual que é o maior desejo do Daniel hoje? E o maior não é tamanho, é potência. Não sei qual seria, mas aonde eu me sinto que eu estou decidindo sobre mim. Eu estou tendo o poder de decisão, se é possível, né? Dentro de um possível, de estar ali. Eu estou ali porque eu quero estar ali. Durante muito tempo, vim da área hospitalar, mas fiz coisas dentro do hospital que não necessariamente quis fazer. Óbvio. Né? Tarefas que eu não quis fazer, mas que faziam parte da função. Assim como hoje na psicanálise, também você tem que articular com questões que às vezes você não é do seu desejo, mas tem que ser feitas. Exato. Mas é estar em lugares onde eu escolhi estar. Durante muito tempo, isso veio em análise também, que é essa questão do... Estou cumprindo a demanda do outro, né? Até que ponto eu estou cumprindo a demanda do outro? O que eu estou fazendo que, na verdade, é dos outros e não é meu? Então, hoje, se eu escolho, talvez, desmarcar a agenda com 10 pessoas, que eu não vou fazer isso, né? Só se eu estiver doente. Se eu estiver doente, pode acontecer. Mas se eu fizer isso, eu estou entendendo que naquele dia eu estou deixando de atender pessoas naquele dia poderiam estar precisando ali da escuta, e financeiramente também eu estou entendendo que eu não estou ganhando naquele dia, mas eu estou escolhendo e estou sabendo das consequências disso. Não é uma imposição. Mas eu acho que um desses maiores desejos seria esse continuar desejando coisas, querendo coisas, querer me movimentar, né? Não me sentir nunca que eu esteja parado ou não querendo mais nada. E não se trata aqui de uma insatisfação, né? Mas é de por que não podemos mudar? O dia que eu achar que não tem mais necessidade de mudar mais nada, eu vou estar com uma sensação de que eu morri. Pois é, Lacan fala que o ser humano, o indivíduo ali, é desejante, né? Deseja desejar. Você me falou e você me veio muito Lacan, né? Lacan, ele é aquela... inclusive, Lacan fala que quando você
acha que deseja algo, no fundo você deseja outra coisa, porque você nunca vai deixar de desejar. O desejo é a busca, né? Uhum. A busca, a beleza da busca. Você me pareceu até agora falando, não, eu quero buscar. Sim. Né? E houve outro momento que me perguntaram sobre a psicanálise e eu entendi também que era a questão da fala. A fala é Eu central, né, precisava falar. na psicanálise. Eu precisava falar. Deixe-me falar. Lembra de Elizabeth? Exatamente. Elizabeth foi uma paciente, né? Uma dessas pacientes de Freud, ali antes de 1900. E ele atendendo, só contextualizando aqui, depois volta para o seu falar. Então, ele atendendo aquela paciente, a Elizabeth, ainda utilizando o método da hipnose. E ele na tentativa, um pouco frustrado já com a hipnose, por N situações. E aí chega um determinado momento que ela fala, não me hipnotiza. Deixe-me falar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, inclusive da psicanalista Fabiana, ela fala que a psicanálise nasce nesse exato momento quando Freud abandona a hipnose. Que a pessoa quer falar. Então, se o Daniel quer falar. Era isso, né? E eu vi que era esse falar. Eu comecei em processo de análise na psicanálise. Sabemos com quem comecei, né? E me recordo muito bem uma das frases que eu falei em análise, que foi: eu saí de casa para amar. Eu me lembro exatamente dessa frase nesse dia. Essa frase que você falou, né, que é muito interessante. Repete ela, por favor. Saí de casa para amar. Eu saí de casa para amar. Por quê? Tudo bem que amor é a base. Sim, mas... Lá não tinha amor, ou o Daniel, o que ele queria amar? Tinha amor, né? Inclusive, depois disso, em processo de análise, eu fui entender a relação com meu pai, a relação com esse cara, né? O que eu queria desse cara, o que eu também não fiz, né? A título de dizer o que eu estava sentindo também, não foi dito. Mas quando eu falo sair de casa para amar, seria esse amar no sentido de falar. Dizer às pessoas da minha dor, da minha alegria e convocar as pessoas, né? Eu não fazia isso, né? Eu não falava de mim, eu não falava nada sobre mim. Eu deixava com que as pessoas tentassem adivinhar. E aí isso, hoje eu consigo entender que eu estou dando margem para fantasias e mil coisas, mas na época era proteção, mas era para amar, né? Para dizer o quanto eu tinha amor, muita coisa para oferecer, muita coisa para receber, mas eu não sabia como fazer. Então, quando eu falei amar, é nesse sentido, né? De falar da minha dor. Eu saí com muita resistência, entendendo, né, culturalmente, não posso falar dos meus sentimentos, não posso dizer do que eu sentia, nem de se eu sinto falta de alguém ou não. E aí, hoje, eu entendo que é isso é o necessário. Isso não se trata de você ser forte ou não. É você dizer o que você sente. Isso não é fraqueza. É você dar notícias do que está acontecendo dentro de você, porque as pessoas não são obrigadas a adivinhar. Né? E isso convoca o outro. Você falou aí de amar e linguagem. A linguagem é uma forma bonita, é talvez a forma mais forte de pedir amor, de manifestar amor, de falar para o mundo aquilo que você falou, né? Linguagem, enquanto você fala, é quase que você fala, você existe. Lembrei inclusive da filosofia da linguagem. Tem um filósofo, o nome dele é difícil de pronunciar, é o Wittgenstein. Já ouviu falar nele? Ele é um filósofo da linguagem. Inclusive, a filosofia da linguagem é muito interessante. Ali dá para fazer um casamento aqui com Lacan, vai fazendo alguma coisa. Eu tenho lido alguma coisa de linguística aí para... Pronto. Então, o Wittgenstein, ele vai falar que a linguagem faz existir. Então, enquanto talvez você não está falando, você não está verbalizando, você não está se expressando de alguma forma de linguagem, talvez o grande desejo é que você quer existir. Teve um episódio aqui, vocês que acompanham, vocês já viram, que eu trouxe aqui a Beth. A Beth, psicóloga, trans, e ela falou uma frase que ela ouviu muito quando criança. Não fala desse jeito. Não fala assim. Você tem que falar desse jeito. Não deve... Não, a sua voz é... Porque ela era
se colocava como gay ali, como homossexual. Eu lembrei muito, você percebe? Ela não podia existir. Existir. Foi o que você falou. É. A palavra, né? A palavra. E Lacan traz isso mesmo, né? Que a gente passa a existir quando a gente é inserido na linguagem, né? A gente Foi passa... isso que eu lembrei. Quando você Exatamente. falou, eu lembrei dessa reflexão. E é essa coisa do falar mesmo, né? De você dar notícias de você, a palavra toma peso, ela toma um outro significado, ela sai do imaginário, ela sai da fantasia. Você né? existe. Existo. E o Daniel tem acompanhado no Instagram, daqui a pouco, no finalzinho, você acompanha ali. No final do episódio, você vai ver o Instagram dele ali. Eu tenho acompanhado que ele, de vez em quando, fala algumas poesias, fala alguns textos. Quem é esse Daniel aí? Que é um Daniel que parece meio romântico lá no Instagram. Mas eu sou romântico mesmo. Mas por quê? Qual que é a intenção de você colocar ali para os seus analisandos, para as pessoas que te admiram? Eu também falo poesia. Quem é esse Daniel aí? Qual que é esse desejo? Outro desejo, né? Sim, né? Eu penso que... Porque a palavra... Olha que interessante, né? Houve um período em que eu fiquei com... Eu tive dor de garganta. E fiquei acho que uma semana, eu não conseguia falar. Afônico. Toda vez que eu ia falar, deu uma irritação aqui na garganta. Eu tomei um remédio, aí passou. Mas ficava irritado, era um pigarro estranho. Acho que é porque eu trabalhava na área hospitalar e isso é muito comum. Tomei o remédio e passou. Nesse período, eu me senti completamente impotente. Já atuando na psicanálise. Como é que eu vou falar, pontuar? Por mais que a gente não seja um lugar onde nós, como psicanalistas, a gente fale a beça, mas a gente traz alguma coisa, né? A gente tem que trazer, a gente existe, né? Eu pensei, como é que eu vou fazer? E aí eu entendi que eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha voz, eu preciso cuidar do que eu falo. A minha palavra tem valor, tem importância. Para algumas pessoas, talvez o que eu disser não vai ter importância nenhuma. Para outras, já. Então eu entendi que isso também é eu ir para outro lugar. Quando eu falo, a minha palavra vai para outro lugar, né? Então, e é uma extensão de mim. Então isso tem importância também. Então eu passei a dar um cuidado maior a isso e entender que a palavra, a voz também faz parte do nosso corpo psicanalítico, né? Quantas pessoas não procuram o Elias ou o Daniel, algumas outras pessoas que não nos conhecem, às vezes pela voz. Sim. Né? A gente já ouviu isso muito, né? Claro. Nossa, ele tem uma voz interessante, me lembra alguma coisa, ou então tranquiliza, e depois que vem a outra parte, né? Mas aí já começa uma transferência. Mas eu penso que a voz é uma coisa muito importante, assim. Eu tenho amigos, por exemplo, que não se relacionam com determinadas pessoas porque não se apaixonam inicialmente pela própria voz. Eu não tenho muito disso. Né? Mas a voz, para mim, ela é importante. Então, mas ali... Sabia que eu sou um pouco assim? Falando aqui, essa questão de afeto, de talvez me interessar por alguém, a voz, ela é muito importante. Uma das coisas, primeiro, que já te captura. E captura. O que é ruim. Aqui eu assumo. Por quê? Se não me captura, eu posso perder a oportunidade de conhecer alguém legal. Mas a voz me chama mesmo, de fato. E aí é uma coisa que é sua, não tem como... né? Mas e aí você vai lá para o seu Instagram com as poesias. Qual que é o seu objetivo ali? Quando eu vejo aquilo ali, eu me lembro de uma época que eu não olhava nem no espelho. Eu não olhava a minha imagem no espelho, na adolescência. Corpo mudando, muitas coisas acontecendo, né? Mas eu não gostava do que eu via ali. Aí quando eu olho ali, eu vejo, eu sei que sou eu que fiz, mas eu vejo como é que eu estou me observando, qual é a voz que tem ali, mas eu estou escutando o que eu estou falando? Né? Eu estou conseguindo dar vida para aquilo ali que é só uma imagem? A pessoa que vai no Instagram e vê aquilo dali, ela está vendo só uma imagem ou ela está vendo quem é aquela pessoa que está ali atrás? Né? Porque não é só falar. Exato. Interpretar alguma coisa. Né? Tem uma existência ali. Alguém consegue perceber algo para além disso. Né? Então, claro que ali não vão conseguir ver o Daniel no 100%, mas vai entender que ali, mesmo sendo... Estou recitando uma poesia, ali sou eu. Aquilo sou eu explicando, ali, aquilo sou eu falando, né? Eu acho até que se fizer uma comparação aqui do jeito que eu estou falando, deve ser alguma coisa parecida com o que está lá, porque não tem como ser tão diferente assim. É isso aqui. Então, é até uma forma da pessoa... O que eu vou ouvir? O que eu vou escutar?
Quem é essa pessoa que eu estou procurando que eu nunca vi e vou eleger ele como meu psicanalista? Não é só um exercício, também é uma coisa que eu gosto de fazer, porque houve um tempo em que eu não gostava da minha voz, eu não olhava para a minha imagem, eu me comparava, me achava estranho. Quando eu entendi que o estranho é o natural, somos diferentes. Como assim o estranho é natural? Porque isso é muito comum a gente ouvir. Eu não gosto, não consigo, como você falou, eu não consigo olhar no espelho, não consigo, para eu tirar uma foto eu preciso ter 3.000 filtros para eu me aceitar. Por que que é isso? Isso acontece? E aconteceu com você? Aconteceu, acho que por conta do processo de adolescência, enfim. Mas é porque não é só a imagem, né? É porque você está vendo a sua imagem, só você sabe o que tem ali dentro, que na verdade é aqui. Exato. Né? Então eu estou olhando a imagem e eu estou percebendo, nossa, você não gosta disso, você não consegue fazer isso. Eu estou olhando para mim ali, né? Mesmo sendo algo de uma fantasia ali, mas é para além da imagem. Tem algo a ver em lidar ou não com os meus limites, né? E são limites humanos, como você falou, eu sou isso. Sim. Eu sou este. Então acho que quando você começa a fazer as pazes com você, com o seu corpo, com o que você é, e a psicanálise, que ótimo que nos ajuda a isso, que é a gente entender o que eu sou, mas não como o resto, nem como sobra. O que eu sou que nunca conseguirei ser você. A sua pele, o seu corpo é outro, o meu. Então eu fui feito dessa forma. Como é que eu posso estar melhor dentro disso que eu sou? Entendendo que vou ter limitações e vou ser limitado. É como se eu tivesse... se eu entro para a guerra já sabendo que é possível eu perder, acho que me alivia. Mas não por isso eu vou deixar de lutar. Mas eu sei que é possível eu perder. Então eu acho que diminui um pouco essa pressão. Está no campo da possibilidade. Exato. Né? E que vai para além de mim. E por que a psicanálise te roubou? Ou te captou? O que ela fez com você? Ela que é essa tal de psicanálise que Freud... Que é isso, né? Que Freud ali em 1914 fala que eu tive um pouco de sorte, descobri algumas coisas e é uma ciência, mas e o Daniel? Por que psicanálise? É um complexo, né, Elias? Porque você vai... É o novelinho, né? Você vai puxando um novelo, vem várias outras coisas desmanchando, né? Você vai entendendo que alguns nós que você tem são nós que são seus. E que não se trata de estar, às vezes, como se fosse um problema. Aquilo constitui a falta. A falta nos constitui. Quando eu entendo que eu sempre, por conta da falta, terei desejos e serei um ser faltante, no sentido de não conseguirei corresponder a tudo que o outro espera de mim, porque eu não tenho que ser o que o outro quer de mim. Eu tenho que ser eu. Então, é muito por essa via, é respeitar que, sim, eu não sou sua metade. Nunca poderei ser sua metade. Como é que você quer que eu seja sua metade? Não é por aí. Quando eu entendo isso, olha, o que eu posso oferecer é isso que está aqui. Sou assim. O que a gente consegue fazer com isso aqui? Eu quero estar aqui. Você quer estar aí? Então, o que a gente faz agora? E é o que eu consigo oferecer, talvez, e entendendo que pode ser que não agrade. Então, olha só, o que você é isso, então, para mim, não está legal, eu vou para um outro lugar. Mas eu acho que é reconhecer as nossas limitações e os nossos espaços, de que isso nos move, às vezes, das comparações, né? Você quer ser alguma outra coisa. Eu me lembro de um comentário que a Paula Carosella falou, ela se intitula cozinheira, tá? Vou falar cozinheira porque ela falou, ela é cozinheira. Ela fala. Uhum. E não que seja um problema, é porque ela disse que é isso que eu faço, né? Ela disse que, questionando sobre a filha, por que tinha uma outra, enfim, influência aí que tinha não sei quantos milhões de seguidores e ela foi ver. Só tinha fotos dela de bunda, né? Ela falou, o que tem? Aí foi perguntar para a filha falou, mãe, é porque todo mundo que segue ela quer ser ela. Ela, então essa que é a linha de raciocínio, que é ter, mas nunca vão ter, mas continuam seguindo, olhando e esperando que um dia vão conseguir ser. Então essa busca, quer dizer, essa energia desgastada, né, de querer ser o outro, onde você de repente deveria aceitar o corpo que você tem, melhorando dentro do seu possível. Eu acho que isso que é o legal da coisa, entender que eu não vou conseguir ser um cara de 1,99 m,
Eu tenho 92. Eu não vou ter já isso. Já tá grande já. Não tem como. Então, dentro disso, o que eu posso Realidade. fazer? Mas não quer dizer que eu estou parado, não vou me movimentar, não vou me cuidar, mas é o máximo que dá para mim fazer dentro disso. Acho que é legal quando a gente começa a fazer as pazes com isso. E a psicanálise é tudo isso. Tem muito mais, né? Mas acho que é muito, muito interessante isso, né? E a posição do psicanalista, que é um exercício para nós, né? Que nos coloca muito nessa posição do nada. Eu ia fazer essa pergunta. Quem é o analista? O analista é alguém que o analista analisa. O psicanalista analisa, né? Mas não é só sobre isso. É que eu entendi que cada pessoa ela é muito surpresa. Né? Você já atende aquela pessoa durante, sei lá, 3 meses, 5 meses. De repente, em um dia, vem com outra demanda que você pensa, de onde veio isso? Como é que falou assim? Eu nunca imaginaria que essa pessoa faria isso, entende? Então, é uma pessoa que fica muito... Não sei se eu vou estar falando aqui de um... Sei. Pode falar, fica à vontade. Mas de uma paixão que é... Eu navego, assim. Claro, e evidente, não vou fantasiar que tem dia que a gente está cansado. Tem dia que você está com o corpo doendo. Claro. Mas eu digo, nesse momento do que eu estou escutando, eu me perdoo e me coloco numa posição de o que está vindo? O que eu estou escutando? E que eu já entendi que eu não vou conseguir captar o 100%, mas o que eu vou conseguir pegar aqui? É como se eu estivesse navegando nisso que o outro traz. Quando eu me sinto em sintonia, à vontade, tranquilo, é isso. E é um lugar onde, isso eu já levei até para análise, é um lugar onde eu entendi que, dizem até que às vezes isso é a arrogância do psicanalista, né? Que é estar nesse lugar onde nada sou. Mas eu sei que a gente estuda, mas naquele momento ali eu não sei nada. Eu não sei nada do outro. O outro vai trazer e aí a coisa vai acontecer. Eu não tenho uma receita, não né? Não tem uma receita. E o lugar ali é do outro, né? Eu estou ali como testemunha, mas, né, auxiliando em alguma coisa ou não. Mas é dele, é ele que vai trazer, né, dessa outra pessoa. E eu sou ali, isso... o mínimo do meu narcisismo possível, que eu sei que o 100% não dá para a gente não ser nada, né? Porque a gente ainda tem algo que a gente nos protege, né? Mas é um lugar onde eu entendo que eu posso ser nada. Eu não posso ser nada tão importante, mas o outro vai me ver com importância, senão por isso que ele está na minha frente. Mas é a visão do outro, não é a minha. É ele me ver muito importante, muito fantástico, mas eu não ser esse fantástico. Eu acho que isso é um exercício para a gente em toda análise. Porque acaba aquela sessão, traz uma demanda, você vai pro livro, fica a madrugada toda estudando, vai não sei o quê, não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu, olha, eu tive que aprender outra língua para poder, né? E chegar ali e falar, não é nada, como é que é isso? Mas eu acho que eu gosto de pensar também, como você diz do analista, eu gosto de pensar na capacidade, e a capacidade aqui não é intelectual, é uma capacidade de perceber o não dito. É uma capacidade de ouvir aquilo que não foi expresso, mas foi vazado de alguma forma e você conseguiu testemunhar aquilo que vazou do inconsciente da pessoa. Então, isso para mim é fascinante na análise, e nesse não lugar, nessa quase que não existência, quase, mas isso me capta. Perceber, vazou, o inconsciente deu sinal, e o analista está ali como um vigia, testemunhando. Passou por aqui, registro. Mas não é. Eu acho fantástica essa parte, quando você... E é algo que não é programado, a gente não programa isso, né? A coisa vai acontecendo e de repente você tem um negócio aqui. Falou isso de novo. Por que não falou isso aqui? Por que não tá, né? Claro, para isso precisa estudar. Tem um processo, não é mágico, né, gente? Não é mágica. Tá ali descer um espírito... Não. Começou... tem um processo de ler, de estudar, de ir para a sua análise pessoal, dar-lhe análise pessoal, supervisão, né? Mas analista para mim é isso. Mas que bom. E quando você hoje se você está atendendo... Quais seus
na sua visão, os seus desafios hoje, enquanto pessoa, desafios pessoais. Não, eu quero, sei lá, dar uma aula de mandarim, que eu nunca fiz. Desafios pessoais. Tem algum desafio? Tem. Ou projeto, né? Pode mudar o nome de projeto. Sim. Se não quiser falar o projeto, não precisa, mas tem alguma coisa? Você falou que gosta de se movimentar. Sim, eu acho que tem coisas do futuro ali que você está galgando. Tem, né? Uma dessas que a gente tem conversado, né? Como você falou, como professor do Self, a gente quer também ver o Self crescer, né? Como, utilizando nós como ferramentas ali também, né? Então, eu acho que não é levar o milagre para as pessoas, como você falou, não é a mágica. Não é mágico. Mas é levar esse conhecimento para muito mais outras pessoas, aonde que, para mim, de uma certa maneira, eu entendi que tive o privilégio de ter tido acesso, tive o privilégio de estar próximo de pessoas que levaram e levam a sério a psicanálise, porque a gente sabe que tem lugares que não levam tão a sério assim. Tive essa oportunidade e a oportunidade de poder chegar próximo de alguns conhecimentos que falam, é isso que eu faço, é isso que acontece, não sabia, entendi. De dar espaço para outras pessoas fazerem e dar aula, lecionar, e aí, o falar, né? Sair de casa para amar. O falar, aí o amar, né? Esse falar, essa troca. Eu estou levando alguma coisa, estou recebendo também, estou aprendendo. Então, o projeto é sempre... Esses projetos que eu tenho em relação à psicanálise têm envolvido muito nisso, que é de pesquisa. Quero me aprofundar muito em algumas questões de pesquisa, artigos, tem muita coisa para fazer. Primeiro seminário, aquelas fotos que eu vi lá me fez lembrar do seminário. O quanto o seminário me abriu olhares e pensamentos que hoje me ajudam muito, mas que ainda falta coisa. Claro. Que é um estudo eterno. Ver o Daniel, eu lembro logo do primeiro seminário que ele fala, aí falar do Daniel, ainda hoje no Self, lá quando a gente está organizando algumas coisas, aí fala, não, é o feminino. É importante perceber que algumas coisas da psicanálise, do estudo, vem da pessoa porque tem muita verdade nela. Não é porque ela escolheu qualquer... Não, é de desejo, né? Fala de desejo. E aí isso é muito comum. A gente está lá no Self falando, vamos escolher esse professor, nananã. Tem uma palestra, tem o feminino. Então, Daniel fala. O que tem de... Por que esse feminino te captou tanto assim? Me inquietou. O que é feminino para psicanálise? Acho que é boa pergunta. Fala para todo mundo antes. Nossa, Elias. Eu acho que feminino... Não precisa dar aula de feminino, que aí parece uma aula, né? Não. Vamos resumir que a gente tem... Tá passando o tempo. Feminino, eu acho que facilitaria muito quando as pessoas começassem a dar olhar o feminino, não como se fosse essa questão do oposto do masculino. Acho que, mas aí já dá um nó na cabeça, né? Mas precisa de uma aula, né? Mas porque eu acho que talvez a gente poderia até trocar a palavra, né? Porque ele foi criado, né? Feminino, fêmea, mas olhando o feminino como isso que movimenta, que faz com que a gente saia do lugar, movimente, que faz com que aquela analisanda fale para Freud, né? Deixe eu falar. E ele respeite. E tanto que tem Daniel aí, né? Daniel que gosta de se movimentar, né? O feminino grita aí. Eu acho que é aceitar que isso é da gente. É pulsional. E aí quando você entende que como é pulsional, o contra isso é você sofrer, é você padecer de um movimento que ele é intrínseco, é estrutural, né? Essa coisa do movimentar, e seja da forma como você achar. Mas o feminino me capturou porque era sobre isso, né? O que é isso que está tanto na mulher e no homem, que não se trata da sexualidade, mas se trata disso que avança ou regride, mas que faz a gente se movimentar. E que a clínica é isso também, né? A psicanálise, ela é feminina. Isso. Pela via dessa questão desse movimento, né? Disso que faz com que a gente entenda as nossas impotências, os nossos lugares, né? Que nós não vamos avançar em alguns. E com isso eu consigo fazer o melhor possível quando eu entendo que esse aqui é o meu lugar. Não que eu acho que eu não mereça o outro, mas que o outro não tem nada a ver com o que eu busco no meu desejo. Você falou de pesquisa, né? Que você gosta muito de pesquisa, a gente testemunha isso, Daniel. Tem algum autor que hoje está te captando, está te capturando? Algum específico ou não?
Seja historicamente ou contemporâneo. Além de Lacan, né, na verdade, eu tenho me aprofundado nas escritas dele por conta de como ele pensava. Nessa questão dele trazer a linguagem, a matemática, né? O quanto algumas palavras realmente, a gente sabe, né, tem importância. Não somente ele, mas Nasio também comecei a ter um olhar diferente. Outro dia eu consegui um livro de Nasio que ele escreveu sobre a histeria. Foi fácil achar não, hein? Nasio, o Juan Davinasio, né? Um argentino. Né, lacaniano também, não foi fácil achar esse livro, não. Eu acho que eu nunca vi esse livro. Não, Fala sobre a histeria dele. Ele escreveu sobre a histeria, bem nos primórdios, assim, ele chega a estar amarelinho o livro, sabe? Que interessante. Esse eu não conhecia. Depois eu te empresto ele. Então, assim, esses autores que têm me feito ter um olhar mais aprofundado sobre o pensamento psicanalítico. Então, tem Nasio, tem ele, tem um que escreveu A Pele, alguma coisa assim que chama, alguma coisa Didier, não me lembro agora o primeiro nome. Também foi difícil conseguir esse livro. A Pele? Chama Pele, não me lembro agora o nome, mas é alguma coisa envolvendo a pele, onde ele fala desse grande órgão, né, do corpo, a pele. A pele é o maior órgão do corpo. Só que ele trazendo uma relação disso, do quanto isso, referente ao corpo, nos atravessa. Né? E aí Lacan vem falar que a ideia que a gente tem do corpo é um corpo do imaginário. Né? E aí, quer dizer, você fica esbarrando em vários tipos de olhares sobre isso, mas acho muito interessante. Claro que Freud... Freud está ali na base, né, de sempre. tudo. Você falou de Lacan, com certeza muitos analistas de informação, analistas aqui, vai lembrar da frase que está nos vendo, vai lembrar da frase de Lacan. Lacan falou que ele escreveu para não ser entendido. Ele não queria muito ser entendido, né? Como é que alguém escreve isso? Eu não entendo. Por que ele escreveu isso, gente? Eu penso... E eu bravo com Lacan aqui, né? Mas é porque eu pessoalmente, eu falo que eu preciso me debruçar mais sobre Lacan. Eu tô ainda aqui na periferia. Eu tô aqui olhando para ele, falo, é você. Mas ele falou isso, né? Sim. Por quê? Olha, eu penso que tem algo ali, é porque ele nos coloca nesse lugar mesmo do... olha o seu lugar. Em que sentido, assim? Também acho. Ele você fica apaixonado, você fica envolvido, você quer saber. E aí quando ele diz, né? Se você diz que entendeu, é porque você não entendeu. Se Mas você tem muito a ver... isso, deseja outra coisa. Então, ele te coloca para você... É enigmático, você fica apaixonado, você quer ir, coloca todo o seu narcisismo para poder se jogar ali, né? Tipo, vou descobrir a ideia de Lacan e não vou descobrir. Porque ele mesmo já entendia que ele não ia deixar coisas, né? Iam faltar coisas. Tanto que tem uma explicação, não sei em qual dos seminários, mas eu sei que tem uma explicação, por exemplo, quando ele fala sobre a palavra compreender. Né? E isso eu levei para mim, em análise. Né? No setting eu evito, eu não falo essa palavra. Porque ele diz que quando você diz para o outro, né? Você está trazendo alguma coisa e eu digo, eu já compreendi. Você mata o discurso. Porque você engessa. A pessoa para de falar. Tá compreensivo já. Você já entendeu, então não vai falar mais nada. Aqui, né? Então é por isso que quando ele diz assim, não é para ser compreendido, porque ele quer que você continue entendendo que é uma busca eterna. Não compreender no sentido, já compreendi Lacan, nunca vai. Não vai. Não é porque ele era um grande gênio. É porque ele estava ali realmente para cutucar, trazer questões, né? A tese de doutorado dele sobre as psicoses. É um indo, né? É um indo, exatamente, gerúndio, isso. Compreendendo. Talvez o compreendendo até caberia, né? Isso. O processo de compreender que nunca vai acabar. Isso. Que nunca vai acabar. A psicanálise como método hermenêutico de compreender as possibilidades humanas me fascina por isso. Porque nas possibilidades hermenêuticas não tem limite. São possibilidades hermenêuticas. É método investigativo, né? Freud fala isso. Método investigativo hermenêutico de ver a possibilidade e realidade humana. E chegar na realidade humana e falar, é isso que eu tenho. Como olhar isso? O que eu sinto quando eu olho para isso? Isso me fascina muito nesse processo. É só gerúndio, é indo, é indo, é indo.
E você que já está agora pegar um outro Daniel, né? O outro Daniel não, né? O mesmo Daniel, mas o Daniel casado, solteiro, como é que Casado. estão os afetos? Bom, eu já me considero casado, né? Mas a pessoa falou assim, eu não sou casado, você não pediu. Mas isso Mas varia tem que muito, pedir, né? mas tem que pedir. É um ritual, uma cerimônia que faz Isso varia questão, muito, né? Show music, depende. Tem gente que quer, né? Ajoelhado, não tem um processo? Show music aqui, a Cíntia não tá muito pra isso, não. Enfim. Não me pediram tanto assim do ajoelhado, né? Mas é porque para mim eu estou com a pessoa, estou compromissado, estou com a pessoa. Mas eu entendo que não é o pedido, a coisa acontecendo e que faz sentido para a pessoa e é importante. Então eu falei, isso é gostei muito individual, disso. né? Gostei disso, quero. Isso é muito individual mesmo, a experiência, né? É. E aí, a sua família, você falou que tá aqui em Goiânia, sua família continua no Rio. Minha família continua no Rio e Minas Gerais. Então tem esses dois estados. Você é carioca ou mineiro? Como é que eu te respondo isso? Uai, só onde você nasceu? Eu nasci em Brasília, fiquei 5 anos em Brasília. Ixi, aí complicou, então não é nem carioca e nem... Na verdade eu sou... É porque eu conheci sou o bem Daniel carioca. carioca. Sim, eu vim do Rio pra cá, Eu 20 anos conheci de Rio. eu conheci o Daniel carioca, do samba, do carnaval. E continuo isso. Mas também muito mineiro. Né? A minha mãe, muito mineiro, essa coisa de olhar o simples. Disso que vem mais simples das pessoas, né? Não o folclórico, o fantasiado. Porque eu sei que isso aí é tudo uma fantasiazinha na frente. Né? Falando de fantasia, o Daniel gosta de falar de fantasia, né? Quando as pessoas te olham no Instagram, o que você desejaria que elas pensassem? Uai, Elias. Difícil, né? Mas que ali tem uma pessoa... Qual imagem que você fala assim, queria que alguém que me visse declamando a poesia, falando alguma coisa, pensasse. Que aquilo tem dali... alguma fantasia Sim, sua. mas que aquilo dali é a minha verdade. Ali não é uma interpretação. Exato. Quando eu estou recitando, quando eu estou falando, então Postando até mesmo alguns reflexão. recortes, né, das aulas, né, que a gente coloca lá, eu sou aquilo ali. Eu entendo que Instagram tem muito disso, de recorte, fantasia, né? Por isso que eu colocar falei de a coisa fantasia. melhor, mais Isso. bonita. Mas ali eu acho que dá a possibilidade da pessoa sair só daquela imagem que está ali, que aí ela vai fantasiar o que ela quer. E quando ela chega ali, ela... Nossa, essa que é a voz dele, eu imaginava que era aquela. Eu sou aquilo ali. Tem algo de mim ali, eu sou aquilo ali. Tem nada interpretado ali, eu sou eu. Porque quando você falou, eu peguei disso que você falou de fantasia, né? A gente não acorda sem fantasia. Então a gente olha pro Instagram e vai ver. Mas é muita verdade que eu vejo nas suas postagens. Quando você declama, quando você fala, eu acho que você tá ali, se joga. Fala, isso aqui sou eu. Sou eu. E assim... É o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para hoje. Acho que... É sobre isso. Interpretar outra coisa... Um dia você não consegue bancar isso 24 horas. Não dá, né, Elias? Não dá. Como diz o nosso grande amigo Freud, vaza, né? Vaza você. Então, como? E aí esses deslizes aí nesse ato falho percebem que isso aqui não é uma farsa. E aí, voltando lá na sua história, quando você fala assim, eu saí de casa para amar, talvez estando lá naquela casa, antes de sair, tinha algumas não verdades na vida do Daniel? Tinha um Daniel que não falava. Tinha um Daniel que entendeu que eu não podia colocar as minhas opiniões para fora. Eu não podia existir. Eu podia estar ali. Né? Então, falar de mim mais próximo de algumas pessoas, como minha mãe, minhas irmãs, mas ainda assim eu não me sentia à vontade quando eu não conseguia falar dos meus afetos ou ouvir os afetos de meu pai, por exemplo. E que entendo hoje que foi o que deu. Né? Ele estava ali. Ele foi meu pai. Só que da forma dele. Da maneira como ele encontrou, inconscientemente ou não, de existir. E eu não estou validando as atitudes dele. Eu estou entendendo que ele foi um ser humano que ofereceu o que pôde. Né? E dentro desse pôde eu já entendi que coisas faltariam. Assim como eu hoje sei que, de repente, para algumas pessoas eu sou faltante. Talvez elas desejavam um Daniel mais presente, mais próximo, todo dia, mas eu não sou essa pessoa, não dou conta. Eu vou oferecer, como diz, como é que eu vi outro dia? Pequenas cápsulas de Daniel, pequenos pedaços, mas ainda assim estou ali. E foi assim que meu pai se fez presente. Ele não precisou estar me abraçando o tempo inteiro, mas ele estava lá.
Minha mãe teve afetos diferentes em relação a mim, mas não tem um modelo. Mas assim, hoje eu consigo ter esse olhar. Na época eu só me sentia magoado, chateado, cheio de revolta, não fui amado, não fui quisto. Eu fui quisto, sim, só que da maneira dele, do jeito dele. E que não é suficiente. Não, faltaria, né? Foi até um desses motivos até que me fez, né? Tipo, preciso sair para procurar. O que eu estou procurando? Desejo. Primeiro desejo, sair de casa, que leva a alguma outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa, né? E que, na verdade, a grande procura do ser humano, eu saio, eu vou para me encontrar. Porque, no fundo, eu só quero existir sendo eu mesmo. É. E aí eu insisto em procurar lá fora, né? Aqui a gente vai lembrar, claro, né? Agostinho, Santo Agostinho, né? Um filósofo cristão, católico. Ele, claro, que eu vou usar a fala dele, vou parafrasear ele, né? Quando ele fala o seguinte: eu procurava fora o que estava dentro. Ele fala isso falando de uma perspectiva religiosa, né? Mas é muito isso. Olha o excesso. Eu procuro isso, eu quero isso. Não, isso não tá bom, eu quero outra coisa. E eu quero isso. Eu vou procurando. E quando isso vai pro material, então aí fica mais gritante. Nossa. Isso nunca termina, né? Nunca termina. Por quê? Porque a busca não é dessa ordem, como diz aqui na psicanálise. Então, quando você fala eu saí porque eu reconheço que não é, faltou, você podia tentar preencher com qualquer coisa que sempre iria faltar. Não estava... Eu estava parado, não falava, eu não conseguia nem me ver, eu não tinha ações para que eu pudesse pensar, Daniel é aquilo ali. Exato. Eu não fiz coisas, eu não tinha realizado nada, nem erros. Passou rápido, o tempo já está acabando aqui, viu? Ok. Então, tomou café, tá aí o seu café, tá tomando, tá meio frio ainda, não tá não? Já tá frio? Tá ótimo. Ok. Falando de café com psicanalista, eu queria fazer 3 perguntas que eu acho que você já viu o nosso episódio, o podcast, você já sabe quais perguntas são. Eu espero que não, porque é bom pegar de supetão assim para não pensar. Alguém que não está mais entre nós, que você pudesse ter essa honra de tomar um café com ele, que não está mais entre nós aqui. Meu pai seria uma pessoa que para poder, eu acho que tem, não sei, né? Eu acho que tem muito essa coisa de voltar à origem. Acho que às vezes a gente faz esse movimento, né, de dar notícias da gente. Sabe essa coisa de voltar para a cidade, de onde você veio, para ver como é que ficou? Mas ele seria uma pessoa, não no sentido de perdão, não é dessa ordem, mas de saber quem ele era. Quem é você? Porque o pai que eu conheci era um pai que não perguntei quem era você, me conta a sua história. Não perguntei isso para ele. E eu acho que também talvez desse a oportunidade dele me perguntar: quem é você hoje? O que você fez? O que você deixou de fazer? Eu acho que seria uma coisa interessante, assim, no sentido dessa autonomia, né, de 2 homens olhando um para o outro e qual é a sua história, a minha história está entrelaçada na sua, mas o que você tem para me contar? Não para me contar no sentido de que você não contou, mas o que você tem para me falar hoje? E eu também. Eu acho que seria uma pessoa interessante. 2 homens, mas é interessante quando você fala 2 homens, mas é um pai e um filho. Pai e um filho. E interessante. Qual era o nome dele? Francisco. Alguém que está vivo, que você nunca tomou café, mas teria possibilidade de tomar café amanhã com essa pessoa. Quem que você queria tomar esse café? Com quem? Elias. Alguém que pode estar na China ou aqui do outro lado da cidade, ou se possível no planeta Terra, que a gente não sabe se tem vida fora. Porque aí a gente tem que pensar em outro lugar mesmo, né? Porque as pessoas mais próximas já tomei café com todos, que eu até com você. Mas alguém que você nunca tomou café e gostaria que tomasse, gostaria de tomar. Ou não tem? Pode ser com 2, porque eles são um casal. Pode, né? A gente aumenta a mesa, mas tá bom. Pode.
Seria com... Vamos botar aqui, né? Eu falo porque é isso que chega pra gente, né? De representatividade. Mas eu queria saber... Conhecer o Obama e a esposa dele, a Michelle. Nossa Na Senhora. questão de... Somos... Nossa, é um casal fantástico. eu queria saber, assim, os dois falando, assim, o que moveu eles para chegar onde eles chegaram. Eu sei que eles ficaram sempre juntos desde muito, muito novo, né? Vieram de uma história bem pobre, né? Sim. Mas seria isso, o que move vocês ainda hoje? Fora das câmeras, né? Porque ali a gente sabe que estão sempre sorrindo, mas também a gente não está assim o tempo todo, né? Claro. Mas o que eles teriam para trazer, para Desejo, falar? né? Deles. Acho que seria uma coisa legal, assim. Nossa, seria um bom café, viu? Seria um bom encontro. Quem que essa pessoa pode te chamar para tomar café, mas você não aceitaria? Não tem uma só. Ah, não tem uma só. Pensei que tinha alguém. Não tem uma só. Mas tem várias. Tem. Quer falar nomes? A gente gosta de nomes. Não. Mas eu acho que... a gente gosta de nomes aqui, tô brincando. Não, mas é verdade. Tem várias. Acho que porque hoje essa possibilidade de você poder escolher com quem você está próximo, né? Então existem pessoas que eu não... Que pode te chamar, você fala, não tem quero agenda. não quero experimentar uma proximidade, não faz sentido. Eu não tenho agenda. Não tenho. Tem nem roupa. Não, a questão não é ter roupa. Eu não quero ter roupa para isso. Mas então tem pessoas. Tem. Eu acho que faz parte, né? A gente ama, mas também aceitar que sou capaz de odiar pessoas, odiar no sentido de não quero estar perto. Pessoas que já tomaram café com você não tomaria novamente? Não tomaria novamente, não. Olha, pode ser você que está assistindo. Mas pode. Vai estar na internet. Claro. Daniel, tá aqui. A câmera é sua. Queria que você colocasse o seu Instagram. Vai estar na descrição aqui também, mas faz esse convite para as pessoas primeiro conhecer a psicanálise. Você falou tanto aqui dela hoje, né? Seja como aluno, seja como analista, como seu analisando, enfim. Você. Falar primeiro o Instagram, né? É daniel.arruaceno. Não tive como trocar, ficou esse mesmo. É uma homenagem a um personagem meu de quando era criança, Arruaceno. E aí deixei porque eu achei bonito. Mas sobre a psicanálise, não falando sobre esse algo mágico, né? Sobre isso que vai salvar as pessoas, mas eu acho que a psicanálise convida a gente a pensar sobre o que eu quero, o que eu sou, o que estão fazendo comigo, como eu funciono, o que eu estou buscando, lugares ou coisas que eu posso estar buscando por conta de outras pessoas que não é da minha ordem. Eu posso estar sendo movido por pessoas, né? Então o que é você e o que você quer. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que a psicanálise faz a gente pensar sobre as suas escolhas. E uma das coisas que eu acho muito incrível, isso eu comento às vezes com alguns analisantes, né? É um privilégio você poder escolher. A gente sabe da história na psicanálise, né, de quanto algumas pessoas não podiam votar, não podiam falar. Né? Você falou da história da nossa colega que agora há pouco que saiu, né, dizendo que não fale desse jeito, né? Então, quando você pode escolher, né, pessoas passaram uma vida inteira sem poder escolher o que ela ia fazer da vida dela. Então, eu acho que a psicanálise nos convida a esse lugar. Se você quer escolher, vai ter consequências, como se não escolher também vai ter consequências, mas você pode escolher sobre a sua vida. Eu acho que nos convida a gente se apropriar disso. É corajoso, tem que ser, né? E vai ter coisas que talvez eu não queira escolher mesmo, mas é consciente. Eu escolhi não escolher. É isso. Escolhas, né? Possibilidade, caminhos, recomeços, isso tudo está no horizonte de escolhas. Então, eu espero que aqui esse bate-papo hoje tenha alcançado você e te afetado em fazer algumas perguntas. Até que ponto eu estou escolhendo? Ou uma pergunta um pouco mais profunda. Até que ponto eu estou me escolhendo? Seja de deixar uma missão e ir para outra, sair de um lugar e ir para outro porque quer falar, quer existir, não sei. Então, fica o convite para você. Daniel, muito obrigado por estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Segue o Daniel lá no Instagram. E se ainda não me segue aqui, segue o nosso canal, ative o sininho.
E é isso. Daniel, obrigado. Obrigado a você. Seja sempre bem-vindo. E aqui vai ser sempre um lugar para você falar. Ótimo.